A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar agora mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, Adebras Americana, e deixe também o seu joinha. Vamos continuar agora com a revista do segundo trimestre, lição número 4, com o tema Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Texto áureo: Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, verso 4. E no texto de referência, eu gostaria de ler o Salmo 25, verso 2. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Glória a Deus. O Salmo 25, ele expressa não somente um pedido de socorro e de perdão, mas também o desejo de alguém que quer conhecer ainda mais os caminhos de Deus e viver de acordo com os padrões de Deus. O Salmo 25, ele é um acróstico, e como nós já tínhamos visto, os acrósticos servem para a memorização. Esse salmo é uma oração de Davi, mas é uma oração intercalada com a meditação. Por meio da oração, Davi derrama sua alma de forma profunda, fazendo vários pedidos a Deus. Dentre eles, não me deixe confundido, faze-me saber os teus caminhos, perdoa os meus pecados, olha para as minhas aflições, olha para os meus inimigos, guarda a minha alma. E por meio da meditação, Davi faz uma reflexão sobre os atributos de Deus e sobre as providências de Deus em favor daqueles que o temem. Percebemos que Davi tinha profunda intimidade com Deus. E Charles Spurgeon afirma que a ausência de uma vida de oração é a ausência de intimidade e de relacionamento com Deus. Os homens e mulheres que fizeram a diferença mantinham cotidianamente uma vida de oração. Portanto, eu quero destacar dois pedidos de Davi. Primeiro, não me deixes confundido, e depois, perdoa os meus pecados. Não me deixes confundido. Davi está pedindo ao Senhor para lhe não deixar envergonhado, não deixar derrotado. Davi, ele era um guerreiro, batalhador, proativo. Ele dispunha-se em fazer a vontade de Deus. Ele partia para enfrentar as batalhas que lhe eram apresentadas. Em decorrência disso, ele sofreu duras oposições, não só dos inimigos, mas também da própria família. Ao fazermos a vontade de Deus, podemos atrair diversas oposições, até mesmo dos nossos familiares. E em 2 Timóteo 3,12, está escrito que aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O comentário bíblico Moody, ele diz que Davi apela para a misericórdia e a bondade de Deus, que embora seus inimigos não tenham triunfado sobre ele, ainda são uma constante ameaça. O segundo pedido de Davi é: perdoa os meus pecados. Davi pede ao Senhor que não se lembre dos pecados da sua mocidade, e ele tem consciência que o homem tem plena facilidade de transgredir a lei de Deus. Então, após ele pedir inicialmente por proteção, baseando-se na misericórdia do Senhor, ele suplica pelo perdão. E é interessante que ele usa os termos lembra-te, Senhor, ou não te lembres, Senhor. Segundo o comentário de João Calvino, o salmista dá a entender que se Deus tratasse de acordo com o rigor da lei, não só os seus pecados de ontem ou de alguns dias entrariam em julgamento contra ele, mas todas as vezes que pecara, até mesmo desde a infância, seriam agora com justiça apresentados contra ele. Aleluia! Mas Davi declara: faze-me saber os teus caminhos. Salmo 25, 4. É impressionante a consciência de Davi. Ele sabia da limitação do homem em discernir o que é bom e o que é mal. E, portanto, ele se coloca na dependência de Deus. Uma importante lição para nós, nos dias de hoje, é que em tempos de supervalorização das conquistas pessoais e materiais,
Deus nos desperta para valorizarmos e priorizarmos conhecer os caminhos do Senhor, sua vontade, sua direção e o seu propósito. Aleluia! Então, quais eram os desejos do salmista? Primeiro, a vontade de ser guiado pelo Senhor. Davi expressa no Salmo 25:5: guia-me na tua verdade e ensina-me. O desejo do salmista e dos que estão em Cristo deve ser o de andar na verdade. Em 3 João, capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: não tenho maior alegria do que esta, de saber que os teus filhos andam na verdade. O segundo desejo do salmista era de ter intimidade com Deus. No Salmo 25:14 diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e eles lhe fará saber o seu conserto. Davi sabia que somente mediante uma aliança se pode ter uma profunda intimidade com Deus. Infelizmente, nem todos que se declaram cristãos anseiam por vivenciar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Consequentemente, permanecem como crianças espirituais. E o terceiro desejo do salmista era reconhecer que Deus é o seu Salvador. Davi afirma: tu és o Deus da minha salvação. Ele também tinha consciência que somente Deus poderia protegê-lo e livrá-lo dos laços e dos ataques dos seus inimigos. Nesses ambientes hostis, Davi dependia da proteção do Senhor. A salvação aqui é entendida como livramento, ou seja, sair de uma situação de risco, e não como a salvação da alma. A oração de Davi era contínua, porque a necessidade era urgente. O poeta orava o dia inteiro e, sem dúvida, todos os dias. A lição espiritual é a perseverança na oração. Conhecendo os caminhos do Senhor. Hoje em dia, há uma ênfase nas conquistas pessoais restritas a esta vida. Uma busca incessante por prosperidade financeira, solução imediata dos problemas. E Cristo, infelizmente, tem sido colocado na condição de garçom por muitos que dizem ser servos do Senhor. E a consequência disso é a imaturidade espiritual das pessoas. Mas é fundamental conhecer os caminhos do Senhor. E eu gostaria de enfatizar 3 caminhos: o caminho da obediência, o caminho da graça e o caminho da perfeição. O caminho da obediência. Deus quer que o homem ande pelo caminho da obediência. Conhecer sem obedecer não tem efeito algum. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que conheciam o caminho, mas eram desobedientes. Por exemplo, o povo de Israel. O povo de Israel sofreu duras consequências em decorrência da sua desobediência. Eles foram levados cativos, perderam o lugar da adoração, tiveram o templo destruído. Eles sacrificavam animais, mas o seu coração não era convertido, pois eles andavam conforme os seus próprios desejos. E o tempo atual não é diferente. Há muitos que são simpatizantes do Evangelho, frequentadores de culto, mas o seu coração não é convertido. Eles seguem as suas próprias regras. Em Mateus 3,3 está escrito: preparai o caminho do Senhor. E o que significa isso? Significa 4 coisas: que os vales precisam ser aterrados, os montes precisam ser nivelados, os caminhos tortos precisam ser endireitados e os caminhos acidentados precisam ser aplainados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos para seguir os caminhos do Senhor. O perdão de Deus virá através do nosso arrependimento e da nossa obediência. Glória a Deus! O discípulo de Cristo deve buscar conhecer para fazer. Aleluia! O segundo caminho é o caminho da graça. O caminho do Senhor é o caminho da graça. Nós somos recebidos e tratados pelo Senhor com graça. Portanto, é preciso que demonstremos isso também.
Em Mateus 10:8 está escrito: de graça recebestes e de graça dai. Em outra tradução, graciosamente recebeste, graciosamente dai. Um exemplo de Davi no caminho da graça é quando ele busca saber se há algum descendente de Saul para que ele possa fazer o bem. A palavra bem no hebraico aqui indica benignidade, misericórdia ou bondade. Aleluia. A ação de Deus para nos salvar não foi motivada por algo em nós, como se existisse em nós algum mérito, mas a motivação veio do próprio Deus, da sua graça, o seu favor imerecido. A graça de Deus é o alicerce primordial em que se baseia a nossa salvação. E o último caminho é o caminho da perfeição. O salmista faz referência, no verso 21, à sinceridade e à retidão. E é isso que deve caracterizar a conduta daqueles que são discípulos de Cristo. Evidentemente que se trata de um tremendo desafio, considerando que vivemos em meio ao engano, à hipocrisia, à corrupção, à desonestidade. Contudo, nós somos chamados para ser diferentes e fazer a diferença. O próprio Senhor Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. O comentarista Barclay diz que um homem é perfeito se cumprir o propósito para o qual Deus o criou e o enviou ao mundo. A palavra em aramaico para perfeito significa completo ou inteiro, incluindo a ideia de ser misericordioso. A Bíblia já tinha dado ordem ao seu povo para que fosse santo como Deus é santo. E o judaísmo defendia uma ética cuja base era a imitação da natureza de Deus, ou seja, o filho deve imitar ao pai. Em Gênesis 17:1, Deus diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Nós nascemos de novo e, portanto, devemos manifestar a natureza de Deus. Glória ao Senhor. E a conclusão é que os perigos e as dificuldades presentes na nossa caminhada não nos devem impedir de crescermos no conhecimento acerca dos caminhos do Senhor e buscar vivermos segundo a vontade de Deus. Aleluia. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nos colocamos em Tuas mãos. Queremos conhecer e queremos praticar o Teu caminho. Dá-nos esta graça. Ajuda-nos, porque só em Ti podemos Te agradar. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado por você ter assistido essa aula e espero que você tenha sido abençoado. Caso você tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo seus comentários, que assim que possível nós lhe responderemos. Amém? Muito obrigado e que Deus o abençoe.